Olá, nação rubro-negra, muito boa noite. Reveja como foi a entrevista coletiva do zagueiro Léo Ortiz, que vai vestir a camisa 3 do Mengão no lugar de Rodrigo Caio. E em seguida, a palavra de Marcos Braz e Bruno Spindel com os jornalistas. Roda a vinheta. Com a pergunta do sócio Caio Araruna, que vai fazer a primeira pergunta aí para o Léo Ortiz. Boa tarde, Caio. Opa, boa tarde. Muito bem-vindo, Léo. A gente estava esperando muito a sua chegada como torcedor. E eu queria saber como é que é jogar a partir de agora para 50 mil pessoas, pelo menos todo jogo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Caio. Cara, a gente se enfrenta pelo menos uma vez por ano aí contra o Flamengo, então durante esse tempo na Série A enfrentei muitas vezes e é sempre uma atmosfera incrível. Mesmo jogando contra, te dá uma motivação também de jogar, porque pelo tamanho do clube, pelo tamanho da torcida, pelo fator Maracanã também, né, que é um palco histórico aí do nosso Brasil. Então agora ter toda essa massa a favor, toda essa torcida a favor, vestindo essa camisa e sabendo que nos momentos bons e nos momentos ruins ela vai estar ao nosso lado e vai estar nos apoiando para mudar isso. Então fico muito feliz e espero que muitas conquistas venham para que a gente possa comemorar juntos. Léo, agora aqui, Luana Trindade, da Flá TV. O presidente falou que era um desejo antigo do Flamengo, Braz também, questão do Tite, né, que você já foi convocado, inclusive, pelo técnico Tite. Queria que você desse mais detalhes da sua relação com ele, porque você, na chegada no aeroporto, disse que ele foi crucial para a sua vinda. Quais foram as primeiras palavras que vocês trocaram aqui no CT e por que ele foi tão crucial assim para a sua vinda? Ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira, né, por 3 vezes, então acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, no que não só na parte de campo, mas como pessoa também, pelo que ele me conhece durante o tempo que a gente trabalhou junto. Então, nas primeiras conversas que tive com ele, ele sempre manifestou esse desejo de que eu viesse. O grupo é muito forte, tem muita qualidade e que eu agregasse, que eu agregaria muito também em quantidade em relação à qualidade técnica. Então, sempre foi muito primordial para que eu estivesse aqui. Sempre relatou isso para mim e desde o primeiro dia me recebeu muito bem, como já tinha me recebido na seleção, agora me recebendo aqui no clube, onde a gente vai poder ter um trabalho mais longo, né? Na seleção é sempre um pouco mais curto, e estou ansioso para poder cada vez mais me adaptar ao estilo que ele coloca dentro de campo, que acho que bate muito com as minhas características, até por isso foi um pedido dele. Então fico muito feliz e estou ansioso para poder estar cada vez mais adaptado ao que ele pede. Léo, boa tarde. Monique Danello, TNT Esportes, seja bem-vindo. A gente do lado de cá sempre perguntou muito ao Braz e ao Bruno sobre esse processo, como as pessoas usaram, né, e usam a palavra novela, mas eu queria que você contasse agora como foi um pouco do teu lado, né? Foi um processo longo, onde você, obviamente, teve que ser muito resiliente, continuar acreditando que iria acontecer, e na abertura você falou sobre uma oportunidade única que você não poderia deixar passar. Queria que você falasse como que você enxerga o Flamengo na tua carreira, na tua trajetória, para você pensar assim, nesse sentido de oportunidade única. O que você via aqui quando essa oportunidade chegou? Obrigada. Boa tarde. O Flamengo ele traz muitas oportunidades para a carreira, né? Com uma visibilidade maior até para a seleção brasileira. Mas o que me chamou mais a atenção é a força e a qualidade do grupo e a possibilidade de vencer muitos títulos e entrar na história do Flamengo, que é sempre muito difícil, né, por todos os jogadores que passaram aqui e fizeram história. Então, você entra num seleto grupo de pessoas do mais alto nível no futebol. Então, é uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Então, fico muito feliz por eles terem ido até o fim. Isso significa
tudo que eu venho fazendo nesses últimos anos no futebol brasileiro. E sobre as negociações, foi realmente difícil, assim, por alguns momentos, principalmente depois que começaram os campeonatos, né? É sempre muito difícil para o jogador estar envolvido nas negociações e ter que estar jogando em jogos importantes para o clube que eu estava também, numa disputa de pré-libertadores. Então foi um pouco desgastante assim para mim, não com as pessoas, mas sim com ter que estar treinando e jogando com tudo isso acontecendo. Mas, como eu disse, eu tinha muita confiança de que daria certo e viria no tempo certo também. E em alguns momentos que parecia que não ia andar, o Bruno e o Marcos sempre estiveram firmes de que estariam juntos até o final. E eu sempre me posicionando junto com o clube, com o Red Bull Bragantino, de que era a minha vontade, de que era uma oportunidade única, como eu disse. E felizmente as coisas deram certo. Acredito que tudo tem o tempo para acontecer e tudo aconteceu no seu tempo. Léo, aqui no meio. Thiago Lima, do GE. Seja bem-vindo. Eu vi uma entrevista sua, Léo, antiga para o Bragantino, falando que você sempre teve o sonho de marcar o Messi. E na final da Copa América, você teria a oportunidade ali, mas você não entrou, né, quando vocês jogaram na final da Copa América. Aí eu te pergunto, você vir para o Flamengo, te faz reviver esse sonho, pensando que o Flamengo tem feito jogos amistosos nos Estados Unidos e também pensando no Mundial de Clubes de 2025, sendo que o time do Messi, o Inter Miami, está nas oitavas de final, está disputando um título que daria condição dele classificar para o Mundial. Te faz reviver esse sonho de marcar o Messi vindo para o Flamengo? Com certeza, chegar ao Flamengo é um clube que pensa grande, é um clube que pensa nos principais títulos, nos principais jogos de todo o ano. Então, o jogador também tem que pensar grande aqui e, com certeza, são objetivos que eu tenho de ganhar uma Libertadores com o Flamengo, de buscar um Mundial, de poder ter essas oportunidades de grandes jogos, de ter a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Flamengo. Então, quem está aqui no Flamengo tem certeza que tem que pensar grande, assim como o clube. Léo, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você mesmo, os dirigentes aí falaram que foi um pedido direto do Tite, que ele não queria outro nome. Você falou que o Tite gosta muito das suas características. Analisando um pouco do seu jogo, enfim, até em alguns vídeos de outros analistas, um deles, inclusive o Vitor, do canal Falso Novo, cunhou uma expressão interessante. É um camisa 10 que joga na zaga. Você concorda com esse tipo de expressão? É difícil falar sobre si mesmo, mas as características, queria que você falasse um pouco sobre isso. As suas características, é um jogo que um zagueiro começa a construir ali da defesa, facilidade, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão das suas características de jogo em relação ao jogo do Tite, modelo de jogo do Tite. Obrigado. Concordar que o camisa 10 joga na zaga é difícil, mas eu acho que é da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal objetivo de um zagueiro, a principal característica do zagueiro tem que ser na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa parte de construção, e hoje muito positivo nos dias de hoje, porque a gente sabe como as equipes se portam defensivamente, ainda mais contra um clube contra o Flamengo, e precisa desses jogadores que vão ajudar a construir lá de trás, seja conduzindo, ou seja achando um passe, ou seja num passe mais longo. Então, acredito que o Tite tenha pensado muito nisso, é uma coisa que ele prezava muito já na seleção brasileira e tem prezado isso no Flamengo. A gente vê os jogadores que tem aqui que tem essa característica também. Então, eu chego para agregar, acho que nessa função, mas principalmente focando na parte defensiva primeiro e, logicamente, quando eu puder, na parte ofensiva, ajudar o time construindo, como eu disse, seja em passes curtos, seja em passe longo, fazer o meu papel também. Lívia Laranjeira, da Globo. A gente já tem falado aqui, vários colegas falaram sobre você ter sido um pedido do Tite, você chega com uma moral muito grande dentro desse grupo. Mas você chega num momento em que o setor defensivo do Flamengo vive uma fase fantástica. Com o time principal, tomou um gol nessa temporada. Tem excelentes zagueiros no time titular, excelentes zagueiros no elenco hoje. Como é que você enxerga essa briga, essa sua chegada? Como é que você pretende se colocar dentro dessa briga por uma vaga no time titular, que deve ser o seu objetivo, tendo
grandes companheiros realizando a função nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Enxergo de uma forma muito positiva. Além de os meus companheiros estarem fazendo uma campanha muito boa e um momento defensivo muito bom, de sofrer poucos gols, fica muito mais fácil de se adaptar também, né? E eu venho para agregar, cara. Eu acho que para que tenha mais jogos sem sofrer gols, esse é o meu objetivo, ajudar nesse sentido, e que também todo mundo possa crescer, né? Acho que quando tem muitos jogadores bons disputando uma posição, é sinal de que todos vão crescer com isso, né? Todos vão evoluir, seja no sentido de campo, seja no sentido de grupo. Então, é para isso que eu venho. Acho que para agregar esse sistema que já está muito forte. Como o Marcos disse, a gente provavelmente vai ter muitos jogos durante essa temporada, então é sempre difícil de repetir o time em todos os jogos. E tenho certeza que vai ser um problema muito bom para o Tite saber que ele tem grandes jogadores na mesma posição e que, independente de quem jogar, vai dar conta do recado e vai ter a baliza zero sempre. Léo, aqui atrás, Guilherme Xavier, da Trivela, seja bem-vindo ao Flamengo. O Marcos já falou, mas eu queria que você entrasse de novo nesse assunto da numeração. Eu imagino que a camisa 3 tenha sido uma vontade sua, contou com a sorte de uma saída do Rodrigo Caio. Queria que você analisasse um pouco dessa responsabilidade de entrar na lacuna, que um cara que é ídolo, que fez história no Flamengo. Queria que você analisasse um pouco mais sobre essa responsabilidade. Bom, a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo já é uma responsabilidade grande. E por tantos zagueiros que passaram aqui, não só vestindo a 3, mas com muita qualidade, que alcançaram um nível muito grande, que é um objetivo meu também poder alcançar esse nível. Eu sei que vai ser muito difícil, mas é a régua que o Flamengo coloca, então estou muito motivado para isso. O Rodrigo é o cara mais recente que vestiu essa camisa. É um cara que eu tenho admirado nesses últimos anos, é um cara com muita qualidade e que foi muito importante também para a história do Flamengo, né, conquistando títulos. Então, espero que eu possa repetir do meu jeito, mas com tanto sucesso quanto ele teve. E a importância de vestir essa camisa como um zagueiro, como eu já falei, diversos jogadores que passaram por aqui, como Ronaldo Angelim, como Aldair, como outros caras que já passaram há mais tempo aqui, como o próprio Juan, que estava aqui há pouco tempo e que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando estava no Inter e de olhar de perto assim, o que ele fazia, já mais para o final da carreira, mas jogava muito mesmo. Então, fico feliz de poder estar vestindo essa camisa, a 3, que é um número que foi importante para mim nesses últimos anos. Então, fico feliz do Marcos ter me dado essa oportunidade e prometo retribuir dentro de campo da melhor forma. Léo Ortiz, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa tarde para você. Por muitas vezes, de uns tempos para cá, você enfrentou o Flamengo. Você falou ainda há pouco sobre o sonho de marcar o Messi e tudo mais, mas muitas vezes você tinha os atacantes, os meias do Flamengo pela frente. Claro que agora eles são seus aliados, mas eu queria saber de você, se é que você pode confidenciar, se tinha algum meia ou algum atacante do Flamengo que tirava o seu sono ali em véspera de jogo, que você sabia tinha que entrar um pouquinho mais preparado, porque se der um espaço para ele pensar, ele consegue agilizar um pouco mais, e o quão confortante é agora ter esses jogadores como aliados, e você não vai ter que encarar mais. Boa tarde. Boa tarde. Tirar o sono não, porque acho que a gente tem que estar acostumado com isso, né? Enfrentar grandes jogadores, mas o jogo contra o Flamengo é sempre um jogo que você se prepara muito bem, você se prepara melhor do que os outros, porque você sabe que a qualidade dos jogadores é inegável, jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia, como Arrasca, De La Cruz hoje. Então, a gente tem que estar sempre preparado, então acaba se preparando um pouco mais, estudando um pouco mais os jogadores, e feliz agora de tê-los do meu lado, de poder jogar ao lado desses craques que tive acostumado a enfrentar nesses últimos anos, e agora vou poder usufruir da qualidade deles a meu favor. Léo, aqui à sua direita, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Com um distanciamento cada vez maior do torcedor com a seleção brasileira e uma aproximação entre torcedor e clube, você que já viveu
o lado de ser convocado, sente também que esse convite do Flamengo tem um sentimento muito semelhante de uma verdadeira convocação? É para poucos jogadores na carreira ter essa chance de passar por aqui. E queria também que você falasse um pouco sobre seu pai, que é uma lenda do futsal, né? Se você tem algumas características também do futsal que agreguem ao futebol e se ele foi o teu primeiro treinador, aquele cara que realmente te ensina e te cobra até hoje. Bom, como você falou, a convocação para a seleção brasileira, assim como um convite do Flamengo, são oportunidades que aparecem para poucos jogadores, né? E a seleção acabou aparecendo antes, mas fico feliz que a do Flamengo também chegou e pôde se concretizar agora. E estou vivendo um momento único na minha carreira de estar aqui hoje. Então, tudo que eu vivenciei nesses últimos dias já demonstra o tamanho do Flamengo e o tamanho do clube, da história do clube. Então, estou muito feliz com isso. E em relação ao futsal, eu trago muitas coisas. Foi o que me fez crescer muito dentro do futebol de campo, né? Eu acabei indo tarde para o futebol de campo, acho que com 16 anos. Então, basicamente, quase tudo que eu aprendi foi no futsal e consegui implementar algumas coisas para o campo, como a leitura de jogo, a antecipação em alguns momentos. E meu pai foi sempre o cara mais importante para mim, não só na parte de dentro de campo, dentro do futebol, mas também de fora, sempre foi um exemplo. Eu peguei o final da carreira dele, eu acho, então o auge dele eu não pude presenciar fisicamente, lógico que sempre acompanhava os vídeos que ele tinha guardado, mas pude acompanhar o final ali, já foi algo muito importante para mim, de principalmente como ele era o profissionalismo dele, o caráter, a maneira como ele lidava com as pessoas, então isso serviu de exemplo não só para dentro de campo, mas também para o meu crescimento fora. Léo aqui, Isabelle Costa da Casa TV, seja bem-vindo. Você já chega para Pedreira, né, semifinal, tem inclusive um Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense agora nesse sábado. Eu queria saber, você já está registrado no BID, já está treinando, você vai para o Clássico, o Tite já falou com você, se conta com você para esse Clássico desse sábado, como é que está isso? Obrigada. Bom, muito bom chegar num momento como esse, né, já com um clássico e uma semifinal, um momento importante para o clube, próximo de conquistar mais um título. Então, espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense, consiga chegar à final, para que eu já possa chegar pé quente, né, chegar campeão aqui. E acho que é importante chegar nesse momento também, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube, o tamanho do clássico também, e estou muito empolgado para já chegar amanhã e poder presenciar todo aquele Maracanã, que ele, como eu já falei, é um palco muito importante para o futebol brasileiro, e espero que eu esteja, né? Isso vai depender do treinador, mas acredito que sim. Como eu disse, já estou registrado, estava jogando, então estou em ritmo de jogo e estou preparado se pintar a oportunidade. Léo, aqui. Boa tarde, Vitor Belotti, do Coluna do Fla. Você se tornou o terceiro zagueiro mais caro da história do Flamengo e conquistando títulos, tem tudo para chegar ao topo, ser o zagueiro mais caro da história do Flamengo. Eu queria saber como você se sente sobre isso, a responsabilidade. Eu gostaria que você avaliasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Bom, a responsabilidade é sempre muito grande. Independente do valor, chegar ao Flamengo já te traz uma responsabilidade grande, e sabendo que pode alcançar a ser o zagueiro mais caro da história do Flamengo, também te dá uma responsabilidade maior ainda, mas acredito que estou muito preparado para isso, sei da história, sei do tamanho do Flamengo e me preparei nesses últimos anos para que chegasse esses momentos grandes, que é chegar a um clube como esse, chegar à seleção brasileira também como cheguei. Então é isso, acredito que estou muito preparado para isso. O valor óbvio que não entra em campo, o que vai dizer, o que vai marcar a história no Flamengo é o que eu fizer no dia a dia, o que eu fizer nos jogos, principalmente, os títulos que eu conquistar. Então, acredito que esse esforço, com certeza, vai valer a pena. Boa tarde, Léo. Tudo bom aqui? Ângelo Furtado, Time Web Sport. Léo, o que o Flamengo te ofereceu, futebolisticamente falando, porque você já era titular na equipe na qual você já estava e um dos principais jogadores do elenco. O que te fez escolher o Flamengo? Bom,
a grandeza do Flamengo e, com certeza, a possibilidade de conquistar muitas vitórias e muitos títulos aqui, entrar para a história de um grande clube no cenário brasileiro e mundial, né? Então, essa oportunidade, como eu disse, não acontece mais de uma vez e conquistar títulos foi a principal motivação. Como você falou, eu já era titular lá, então aqui eu venho para, com certeza, disputar uma posição e brigar por esse lugar na vaga de titular, mas o principal para mim é conquistar títulos, seja jogando 80 jogos, ou seja, jogando 10, eu quero estar participando de um time, de um clube vencedor. Boa tarde, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, seja bem-vindo ao Flamengo. Léo, você falou que um dos seus sonhos é de conquistar a Libertadores pelo Flamengo. Queria que você falasse a sua expectativa. Você que estava na pré-Libertadores, agora já entra na fase de grupos. Esse mês tem o sorteio, né, da fase de grupos da Libertadores. Sua expectativa tem a possibilidade até de reenfrentar, né, de enfrentar o seu ex-clube, o Red Bull Bragantino. E se você puder falar também como é que foi o reencontro com o Fabrício Bruno e com o Matheus Gonçalves, que foram seus companheiros de equipe lá no Bragantino. Obrigado, seja bem-vindo. Bom, Libertadores é uma competição que eu particularmente gosto muito de jogar. Tive a oportunidade de jogar já 2 vezes com o Red Bull Bragantino esse ano e há 2 anos atrás. Então, são competições muito boas de jogar e que o Flamengo já tem um histórico muito positivo. Então, fico muito feliz de poder disputar uma competição como essa com a camisa do Flamengo, que isso é totalmente diferente, né? Acho que poder jogar um jogo de Libertadores vestindo o manto com a torcida toda apoiando no Maracanã é uma sensação que é diferente de qualquer outra. Então, estou muito feliz com essa oportunidade e, lógico, e ansioso para ver quem que a gente vai enfrentar, que com certeza, jogando pelo Flamengo, todos os jogos são jogos grandes e jogos que são vistos por todos. Então, estou muito feliz para essa oportunidade. Qual foi a outra pergunta? Bom, o Fabrício e o Matheus, eu já tinha conversado um pouco antes de fechar aqui. Estavam me mandando mensagem, perguntando como estava acontecendo tudo. E me receberam muito bem aqui. Os outros jogadores também, da mesma forma, né? A gente já, como eu falei, já havia se enfrentado várias vezes e acaba criando uma relação boa também nesses confrontos. Então, o Fabrício foi um cara que eu pude fazer história lá no clube, chegando a uma final de Sul-Americana, então a gente tem um entrosamento legal, assim, e o Matheus é a mesma coisa, foi um tempo mais curto ali no Red Bull Bragantino, mas também é um moleque que sempre me tratou muito bem, a gente sempre se respeitou muito lá no clube e ter a chegada com eles aqui, já conhecendo, sempre fica tudo mais fácil. Obrigada. Então, fim da coletiva de apresentação, agradecendo ao Léo. Léo está liberado, obrigado. Até porque agora tem treino. O presidente também. Boa tarde, Marcos, Bruno. Eu sei que até sou repetitivo a gente sempre perguntar aqui sobre o Gabigol, sobre renovação, mas não deixa de ser um assunto porque camisa 10 da equipe, cada vez o prazo para a renovação dele, né, para ele, inclusive, ficar livre no mercado, encurta. E o presidente Rodolfo Landim, agora na Taça Guanabara, né, quando o Flamengo foi campeão no campo, ele disse que o Gabigol não vai sair do Flamengo, que ele tem contrato até o fim do ano. Mas eu também queria perguntar, não só sobre a questão do Gabigol sair do Flamengo, mas eu queria também perguntar como está essa questão da renovação, porque ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube agora no meio do ano. Voltaram as conversas ou ainda não tem nenhuma conversa para renovação? Como está a situação do Gabriel? A gente também viu que ele não desceu, por exemplo, para a hora da taça, né, ali da Taça Guanabara. Ele estava no Maracanã durante o aquecimento, mas ele não desceu depois. Eu também queria entender um pouco como está a relação do Gabi dentro do Flamengo. Obrigada. Vamos lá. Em relação à pergunta da renovação dele, mais uma vez eu posso te afirmar que a situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada, e podem ter certeza que isso aí em breve vai ser resolvido, de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. Mas o resto, em relação à boa relação,
Do resto, o Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão técnica, boa relação com a gente aqui. Em momentos pontuais, depois de tanto tempo já de estar aqui no clube, lógico que poderia ter uma situação ou outra, mas é um atleta que cumpre os seus horários, é um atleta que cumpre os seus deveres e é um atleta que sempre vai ser respeitado por nós e também nos respeita muito. Então não tem qualquer tipo de problema com o Gabriel aqui dentro. Marcos, Bruno, boa tarde. Gabriel Focanal, Paparazzo Rubro-Negro. Queria saber como é que vocês estão enxergando os mercados que são menos, entre aspas, conhecidos, né? O Flamengo tem o Shola, que é o jogador nigeriano, e essa semana acertou a contratação de outro jogador nigeriano também para a base. Queria saber como que vocês enxergam esses mercados, tem a possibilidade de jogadores, né, de outras regiões, além da Europa e da América do Sul, chegarem ao Flamengo, talvez no meio do ano, ou em alguma janela futura? Obrigado. O Flamengo tem um departamento de análise que faz somente isso. Fora o departamento aqui profissional tem das divisões de base, que também tem uma estrutura própria para isso. E trabalham sistematicamente atrás de grandes talentos. É lógico que quando você vai fazer uma contratação dessa, a gente tenta gastar o menos possível, porque teoricamente, você está em mais riscos técnicos por razões óbvias, né? Porque você não é um atleta em que está aqui dentro, que você pode observar tanto, mas o Flamengo vem fazendo aí as contratações que entendem que podem ser assertivas, e isso aí vai continuar. O Flamengo contratou esses 2 jogadores, o Flamengo sempre também olha para a América do Sul, às vezes não é possível a contratação, porque mesmo jogadores de 17, 18 anos, 16 anos, ali no Uruguai e na Argentina, quando começam a despontar, existem os scouts da Europa, da Ásia, que também estão em cima, então a gente não disputa esse mercado sozinho. A gente não disputa esse mercado dos grandes talentos de 16, 17 anos com os clubes brasileiros. A gente disputa com os clubes europeus também. Braz Spindel, boa tarde. Renan Moura, da Rádio Globo. Horas atrás, ontem, né, o John Textor trouxe uma afirmativa que pode ter sacudido aí o futebol brasileiro. Ele teria gravações de árbitros exigindo propina. Não sei se para vocês isso daí é novidade, isso daí acontece nos bastidores do futebol. Como é que vocês enxergam essas declarações, mesmo que sem provas ainda apresentadas a todos? Eu acho que até pelo cargo que eu exerço aqui de vice-presidente de futebol, é um dever meu falar sobre esse assunto após ele apresentar as possíveis provas, as filmagens, os áudios que ele tem. Depois que ele apresentar isso, a gente analisa e aí fica tranquilo que eu vou falar também do assunto. Enquanto não tem isso, deixa só o Texas falar. Em relação ao quê? Não, o Flamengo a gente nunca ouviu nem falar desse assunto. Mas, mais uma vez, Texas tem o tamanho dele, tem a responsabilidade dele, tem a responsabilidade do que falou. Agora, a situação está bem desconfortável, ou para o Texas ou para a CBF. Não é? Um assunto desse, gravíssimo. Ou o Texas agora chega e prova o que disse. Aqui eu não estou botando nenhum juízo de valor dele, para deixar claro. E se ele não fizer isso, a gente vai aguardar o que a CBF vai fazer. Porque, diante dessas acusações, não fazer nada também fica difícil, né? Parece até que está querendo forçar em cima possivelmente em cima das arbitragens. Então, assim, é um assunto que hoje, até agora, não é do Flamengo. É um assunto do Textor, que ele, já que falou na imprensa, agora vamos esperar os áudios, as provas em que ele disse que tinha. Então, a posição do Flamengo é essa. Braz aqui, boa tarde. O Flamengo contratou um zagueiro, Léo Ortiz agora, um lateral esquerdo, Matias Vinha, e também um meio-campista, Dela Cruz. A diretoria entende que atendeu todos os pedidos do Tite nessa janela de transferências? Obrigado.
Sim, eu acho que o Flamengo atendeu todos os pedidos do Tite, não só nas posições que eram arguídas e por ele e pela comissão técnica tinha um entendimento que era necessário, mas pelos nomes desses atletas, né? A gente trouxe o De La Cruz, que era uma solicitação dele, e deixar claro que era um sonho antigo do Flamengo. O Vinha, que era uma indicação dele, mas que a gente sempre teve no monitoramento interno aqui. E o Ortiz, a gente, não é novidade, a gente, em outros momentos, a gente sempre consultou, né, fez uma consulta se havia possibilidade de se contratar. O Bragantino nunca quis vender, a gente também não tinha uma posição, não que não fosse definida, mas que a gente não tinha uma certeza de que a gente iria para dentro dessas contratações, então a gente sempre tratou com cautela. Foi diferente esse ano, em que a gente tem a parada de um grande jogador aqui, que é o Rodrigo Caio, e que aí sim a gente fez de maneira mais incisiva e com a indicação do Tite. Só complementar um pouco aqui o que o Marcos disse, aproveitando o gancho, acho que vocês podem ver em relação às contratações que o Flamengo tem feito, é que todos os atletas, e é o que a gente busca, porque se fala muito de questões financeiras, etc., o que a gente busca em todos os atletas, além da questão técnica, de todo o processo de seleção, é o propósito a que eles vêm aqui ao Flamengo, que é o mesmo propósito do presidente Rodolfo Landim, do Marcos, do meu, do Tite, de todos os atletas que estão aqui, que é o que nos une a todos, que é ver o Flamengo campeão. Então, o propósito que traz esses atletas ao Flamengo e que fazem esses atletas escolherem o Flamengo, e que é o que a gente coloca para eles no processo de convencimento, é poder estar num clube da grandeza do Flamengo, e isso é que faz com que eles decidam vir para cá, num clube da grandeza do Flamengo, que tem uma mentalidade vencedora, onde eles vão poder lutar por grandes conquistas, entrar na história do futebol e vivenciar isso numa nação da grandeza do Flamengo. Acho que essa que é a diferença, o propósito que une a todos nós e que faz com que a gente possa convencer e trazer esses jogadores para o Flamengo, e que essa mentalidade, essa estrutura e esse propósito foi construído ao longo do tempo, né? Marcos, Bruno, boa tarde. Queria levantar a bola para vocês falarem um pouco mais sobre a negociação com o Maicon, né? O atleta optou por ficar no Corinthians, mas... Optou por onde? Isso é o que você está falando, né? E que noticiou. Só para deixar claro. Não, tranquilo. Só para deixar claro. Tranquilo. O atleta ficará no Corinthians, pelo menos nesse primeiro semestre. Melhorou. E teve proposta, não teve proposta? Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta por um clube em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação, em que, em função também da demora que a gente se perdeu, posso falar dessa maneira, perdeu muito tempo em relação ao Ortiz. Enfim, então foi isso que aconteceu. Mas eu te respondi, contribuí, mas não vou falar mais do assunto. Não quero falar de assunto de jogador que eu não contratei. Mas a narrativa de São Paulo lá não é
é editada. Para não... Aí eu não sei, a gente mandou a proposta para o 19. Por razões óbvias, não deve ter sido recusada no dia 19. Tem fuso horário, tem... A proposta tinha... Exatamente. Tinha 48 horas de validade. Entendeu? Então, enfim, mas é um assunto que desejo boa sorte para o Corinthians, para o Maicon. Agora, não procede aquela narrativa em que estão querendo atribuir lá pelos setoristas que cobrem o Corinthians. Mas está bem, é do jogo. O setorista tem que ficar, teoricamente, tem que ficar bem lá. Mas vamos embora, segue. Marcos Spindler, boa tarde. Thiago Lima do GE. Peraí, deixa eu... Eu não estou aguentando. Como é que eu vou fazer uma proposta para um time, depois de tanto tempo aqui, em que eu acho que já as coisas já não tinham sido bem adiantadas? Tem que ser muito menino, tem que ser muito amador para você não fazer a situação inversa. Até porque, se vocês pegarem aí todas as apresentações aí, você vai ver um negocinho. Desde quando eu falei com o Marcos, desde quando eu falei com o Bruno, sempre os jogadores que se apresentam assim, porque isso aqui é o que a gente faz. Primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para cá, porque às vezes é uma escolha de vida, não é só a escolha esportiva. O jogador, quando está fora, às vezes o jogador está em São Paulo, tem criança na escola, tem criança adaptada, a gente não sabe, às vezes. Então, a gente sempre tem esse cuidado, e sempre, eu acho que sempre deu certo aqui. Lógico, a gente tem um poderio aqui da força do Flamengo, da força financeira, mas existem muitos jogadores que a gente traz aqui também em relação a que a gente faz da maneira correta. Mas só isso, mas deixo boa sorte para o Maicon, boa sorte para o Corinthians, e é isso. Eu acho que é um assunto que eu sabia que iria vir aqui, mas é um assunto que eu não gostaria de falar mais. Bom, Marcos Spindler, até uma pergunta para os dois, se vocês quiserem responder. Queria saber se vocês já consideram esse elenco para o primeiro semestre fechado, ou se essa brecha que vai ter, né, do dia 1º ao dia 19 de abril, vocês ainda consideram fazer algum investimento? E até entrando no tema da questão orçamentária, né, do valor que foi aprovado em orçamento para vocês investirem na janela, vocês investiram dentro do orçamento, mas praticamente gastou ali perto, né, do limite. Como é que fica isso? Vocês conseguem aumentar esse valor para investir já no primeiro semestre, ou agora só para a próxima janela, só para explicar para o torcedor? Não, o Flamengo ainda tem uma sobra bem pequena, tem uma sobra para fazer investimento. É lógico que quando a gente fala dessa sobra, se for só a sobra, a gente não consegue trazer um jogador da prateleira em que a gente acha que seja interessante, mas a gente vai continuar trabalhando, a gente vai tentar a gente ainda vai tentar usar esse tempo que a gente tem ainda de contratação para que a gente possa mapear o mercado e talvez traga um outro jogador. A gente ainda pensa fazer isso. Não é certo, é complexo, até porque só podem ser os jogadores aqui que estejam nos estaduais. Se os jogadores estiverem fora, você não consegue fazer as inscrições, enfim. Mas a gente está trabalhando para isso aí. Ainda não. Se tiver um jogador que a gente se sinta confortável, que esteja dentro do orçamento, não tem o porquê não fazer. Aqui. Luiz Assado, UOL, saindo um pouco do tema do mercado, amanhã vai ter um Fla-Flu que aqui no Rio ainda é de torcida dividida, né? Tem uma tendência aqui no país de torcida única, desse debate sobre torcida única. Até no ano passado isso foi levantado aqui no Rio, né, por conta das brigas de torcida. Queria saber como vocês sentem sobre o assunto, sobre o tema do Rio ainda resistir a esse tema da torcida única. Obrigada. A minha posição até pessoal, né, não dá para descolar com a posição de vice-presidente de futebol, junto com a da Federação do Rio de Janeiro, junto com o presidente Rubinho, em que a gente entende que é possível
fazer os jogos, os clássicos, com 2 torcidas. Eu acho que o problema de você fazer um jogo de futebol, um jogo esportivo, com uma única torcida ou 2 torcidas, esse problema também é um problema de Estado, né, de segurança. Eu acho que tem todas as pessoas envolvidas, não é só o clube que é responsável com isso. E, assim, eu acho que enriquece a partida esportiva, seja qual for. Você vê situações aí em jogos de basquete, jogos de vôlei, que sempre é importante a gente ter. Acho que é legal ter 2 torcidas, porque isso aí enriquece o jogo, enriquece. Eu acho que a gente chegar e achar que só botar uma torcida nos estádios resolve muita coisa. Isso também está provado que diminui algumas situações, mas não resolve problema nenhum. Você tem inúmeras situações aí em outros estádios que só tem uma torcida nos estádios, mas brigam a 2 km, 3 km, 4 km, num raio até de 10 km dos estádios. Então, assim, eu vejo que essa posição da Federação do Rio é importante e apoio ela. Marcos, Bruno, tudo bem? Enfim, fechou a janela e vocês tentaram, quer dizer, o Flamengo, com outras instituições, tentou a questão do calendário, né, com a CBF e tudo mais. O quanto preocupa vocês e o quanto preocupa a comissão técnica? Algumas vezes já externou em coletivo no Maracanã que preocupa essa questão da Copa América, porque, enfim, o Flamengo potencialmente vai ter os 4 uruguaios, o Pulgar, e aí tem o Ayrton Lucas, você pode ter o Pedro, enfim. É uma situação que a torcida, você observa em redes sociais, até no Maracanã, às vezes, conversando, parece que aflige a torcida por conta desse período da Copa América. Alguma solução que vocês podem pensar, enfim, a janela, a contratação, enfim, o que pode ser feito? Ou não pode ser feito? Não tem muita coisa para se fazer. Eu não posso ter aqui o dobro de orçamento, o triplo de orçamento, porque de um erro crasso, um erro que eu acho que é na contramão do futebol mundial. Já falei isso aí, se você pegar aí as 30 nacionalidades mais importantes do mundo do futebol, o único campeonato em que não para a data FIFA é o da CBF. Então, os outros 29 países estão certos e o Brasil está errado, ou ao contrário, o Brasil está certo e os outros 29 estão errados. Então, assim, não existe. O Flamengo vai ter... É importante isso. Se você não perguntasse, com certeza eu iria falar. O Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro, são 27 pontos, que não terão 4 ou 5 titulares ou 6 jogadores à disposição. E por incrível que pareça, a gente fala, mas a gente não vê isso sendo reverberado na imprensa ou em outros lugares. Eu acho até porque é um assunto tão chato, não é menos importante, mas é um assunto tão chato que eu acho que quando que vocês passam pelas pessoas que veem vocês na televisão, que leem as suas matérias, eu acho que eles também passam também. Eles chegam e não leem e não têm um interesse, porque é um assunto chato, mas não deixa de ser importante. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente reclama, a gente bota no papel. A CBF acha que não tem problema, que está tudo tranquilo, e eu não vejo de coração também aí as empresas de comunicação também preocupadas com isso, não. E para complementar o que o Marcos falou, acho que a CBF provavelmente fez uma escolha de proteger o campeonato que é mais rentável para ela, embora esportivamente o Campeonato Brasileiro seja o campeonato ali que praticamente sustenta os clubes da Série A e B. É o campeonato que traz mais recursos financeiros para esses clubes, mais que Libertadores, mais que Copa do Brasil. Se você ainda levar em conta sócio-torcedor, bilheteria, patrocínio, tudo que esse campeonato traz, é o campeonato
que traz mais jogos aí durante a temporada, que é o campeonato mais disputado do mundo, e a CBF não trata com o devido cuidado, carinho e respeito esse campeonato. Acho que por uma questão comercial, mas não posso afirmar que não estou lá. Os clubes colocaram sua posição de achar uma solução com uma sugestão para que não fossem tão prejudicados, e não estão prejudicando só os clubes, está prejudicando esportivamente e comercialmente a todos os clubes, porque está tirando o valor do produto. Quando você pega não sei quantos atletas convocados que jogam no Campeonato Brasileiro vão ter ali, mas eu acho que deve ser entre 30 e 40 atletas de seleção. Então você vai ter 9 rodadas do Campeonato Brasileiro sem esses 40 atletas de seleção. É óbvio que diminui, é natural de se achar que se diminua o interesse do torcedor de ir ao estádio, de assistir em qualquer plataforma que ele possa ver o jogo durante esse período, sem falar, e aí o Marcos já falou, o assunto é chato mesmo, e é chato ser repetitivo aqui, na isonomia esportiva que a CBF sempre defendeu, e para essa questão ela rasga a isonomia esportiva e tudo bem, vida que segue, fez um ofício ali, vamos dizer assim, protocolar, né? Simplesmente assim, eu decidi já que o brasileiro vai ser o campeonato mais prejudicado, vamos escrever alguma coisa racional para justificar. Essa é a forma que a gente vê a posição da CBF. Mas, como o Marcos disse, assim, não tem o que a gente fazer, você perder 6, 8, 10 jogadores por 9 rodadas, não tem o que você faça em termos de manejo de elenco que possa fazer frente. A gente vai ter que contar com o nosso sub-20 aí para ajudar o grupo durante essas 9 rodadas aí, para o Flamengo poder brigar pelo título brasileiro, mesmo sem todos esses atletas aí durante a Copa América, que é quase um quarto do campeonato. Então é gravíssimo, mas a gente não vai desistir, não. Vamos lutar pelo título brasileiro até o final. A gente está pontuando aqui da dificuldade, e em um determinado momento a gente vai parar de tocar no assunto. Quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro com o nosso elenco, a nossa comissão técnica, a nossa estrutura, e isso aí não é desculpa, mas fere o princípio da isonomia esportiva que a CBF sempre colocou. Quando é para um lado vale, quando é para outro não vale. Vamos lutar com todas as nossas forças para ser campeão, mesmo com essa dificuldade. Mas, mais uma vez, é um assunto que não deveria ser cobrado somente a CBF. A gente tem inúmeros programas esportivos, inclusive onde você trabalha, em todas as outras, e eu vejo muito pouco a abordagem desse tema. É um tema que eu acho que também é chato, talvez não dê audiência, isso é normal, é do jogo, eu entendo isso, mas é um assunto que deveria ser mais debativo, mais falado, e até porque pela importância desse tema. Não é possível que um campeonato que no mundo inteiro pare, a gente não consegue parar, e a gente disputa 9 jogos, que são 27 pontos. Se você fizer aí um recorte aí nos últimos 20 campeonatos brasileiros, quantos pontos foram que o primeiro ganhou, que chegou em primeiro lugar do segundo colocado? 5, 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Então, 27 pontos, eu acho que são números consideráveis. Fora isso, ainda tem 2 jogos da Copa do Brasil, que são jogos em que são eliminatórias, mata-mata, quer dizer, tem uma importância também muito grande, e ninguém fala nada. Mas é o que o Bruno falou, a gente vai falar desse tema aí até o primeiro dia do jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai virar mantra nossa aqui. A não ser que alguém mande a gente parar de falar, que também pode acontecer. Aí a gente para. Vai virar mantra até o primeiro dia. Quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente não fala mais, exatamente para não virar desculpa, não virar qualquer
outra situação. Enfim, vamos lá. Aqui à direita. Opa, boa tarde, Braz Spindel, Eric Viana do Mundo Rubro Negro. Eu queria aproveitar essa data de Dia das Mulheres para perguntar um pouco, eu sei que não é do departamento de vocês, mas falar um pouco sobre... eu queria saber como é que vocês enxergam essa discrepância que ainda existe no futebol como geral, entre o futebol feminino e o masculino, mas o Flamengo especificamente trouxe a Cristiane, uma grande jogadora aí recentemente, e outras craques. O Flamengo fez ali uma integração bacana ali com a chegada da Cristiane, conhecendo ali o Gabigol, falando com o pessoal do masculino também. Eu queria saber de vocês o quanto vocês planejam ainda aproximar cada vez mais o feminino do masculino, tentando diminuir essa discrepância, porque hoje o Flamengo masculino é uma das grandes potências do futebol da América aqui, e se vocês pretendem assim, tocar isso também com o futebol feminino. Obrigado. Bem, eu não sou vice-presidente do futebol feminino, mas como vice-presidente de futebol do Flamengo, a gente todas as contribuições possíveis solicitadas pela gente para a gente fazer alguns engajamentos com o futebol feminino a gente faz, como esses que você falou. A gente trata com o maior respeito esse assunto. O Flamengo vem, dentro do possível, dentro do esforço enorme, fazendo investimentos nessa área, no futebol feminino. Eu espero que esse orçamento seja aumentado sempre e que tenha também o reflexo das empresas entenderem também sobre a importância do futebol feminino e também botem mais dinheiro, mais estrutura, para que a gente aí sim possa diminuir assim e tal. Eu acho que esse abissal entre o futebol feminino aqui no Brasil e o futebol masculino. E complementando, assim, o Flamengo é também um clube de esportes olímpicos e tem uma centena de atletas nos esportes femininos, inclusive medalhistas olímpicas, e o Flamengo faz o investimento nas modalidades, desde a base até o profissional. Não só o futebol, mas também em outras modalidades, com muito sucesso. Então, o Flamengo, tanto no futebol feminino, como em todas as modalidades, em diversas modalidades de esportes olímpicos, também o Flamengo está sempre muito atento, investindo pesado e fomentando o desenvolvimento do esporte em todas as categorias. A última pergunta aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Spindel. Eu não quero parecer repetitivo com a pergunta do colega Pedro Henrique Torres sobre a CBF, mas a CBF publicou uma nota nas redes sociais falando sobre as novidades do Campeonato Brasileiro para essa temporada. E entre essas novidades, ela traz que, pela segunda vez na história, o Brasileirão será paralisado durante os períodos da data FIFA. E, se eu não me engano, a Copa América é uma data FIFA, né, e não será paralisado. Queria saber o que vocês acham sobre isso. E o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista para mim, para o Paparazzo, após a vitória, conquista do título da Taça Guanabara, dizendo que teria uma reunião durante essa semana para tratar desse tema do calendário da Copa América. Gostaria de saber se tem alguma novidade sobre isso também. Obrigado. Não, nenhuma. Se o presidente Rodolfo Landim disse que ia fazer uma reunião, ele é o presidente do clube, não precisa reportar isso a ninguém, mas eu não tenho esse conhecimento nem oficial, nem extraoficial. É isso, então. Muito obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel. Obrigada a todos presentes aqui no CT. É isso aí, nação. Desejamos todo sucesso, toda a sorte do mundo ao nosso novo xerife, Léo Ortiz, e que ele possa chegar e conquistar tantos títulos com a camisa do Flamengo. Já convido você para os próximos vídeos do canal Leandro Lade e peço a sua inscrição, o seu like, para que o YouTube dê relevância ao canal Leandro Lade. Saudações rubro-negras, isso aqui é muito, mas é muito Flamengo, nação!